Buenas tardes. Mi nombre es Kenio Barbosa de Rezende. Soy estudiante de máster en Cultura Jurídica, Seguridad, Justicia y Derecho. Título de mi artículo de la seletividade do atual sistema acusatório impuro brasileiro para um sistema penal de justiça democrático. Desde os primórdios da civilização, nos encontramos com problemas derivados da reunião de pessoas. Hoje, uma série de fatores que levam ao ser humano a praticar condutas contrárias às buenas costumbres e contra seus pares. Por isso, surgiu a lei penal incriminadora. Historicamente, como sendo mostrado em las ondas punitivas do direito penal, sempre houve uma desproporção entre o crime praticado e a punição aplicada. El Marquês de Beccaria, César Bonessana, em 1976, marca o início da evolução do princípio da proporcionalidade em el campo penal, com sua obra De Delito e del Pene. El mundo, luego de la Segunda Guerra Mundial e debido de los crecientes regímenes totalitários, se preocupou em defender uma gama de garantias a los humanos em los textos constitucionais dos países democráticos de direito, para que atrocidades anteriormente cometidas por detentores do poder não quedassem sem punição e fosse garantizado um mínimo de proteção frente ao poderio do Estado. Muito se evolucionou em termos de direitos fundamentais, principalmente com a adopção em diversos países do garantismo defendido por Luigi Ferrajoli. Entretanto, erros ainda são cometidos e direitos não são respeitados. Nossas prisões estão repletas de presos derivados das classes mais baixas da sociedade, los quais efetivamente cumprem a pena. Entretanto, nos causa certa perplexidade a disparidade de pessoas pobres em los regímenes penitenciários, sendo que os escândalos sucessivos em la República na cúpula da República Brasileira em los últimos 20 anos prueban que a rico também comete ilícitos penais. E, mesmo assim, as estatísticas nos mostram que são raros os que efetivamente respondem por suas ações ilícitas. Por causa desse problema que acontece em el mundo inteiro, a criminologia começou a estudar os crimes cometidos por pessoas detentoras de poder econômico e assim surgiu o termo white collar crime, crime del cuello blanco. De lá para cá, muito se evolucionou em termos de conceitos, processos investigativos, causas e punições. Entretanto, concentrando-nos para o cenário interno de Brasil, há doutrinadores que defendem que parte da lei penal e sua interpretação benéfica aqui empleada são exageradas e destinadas apenas para o criminal rico. Parte do judicial analisa de forma deficitária os direitos e garantias do acusado pobre e não tem em consideração os direitos das vítimas em del próprio Estado, lo que genera uma aplicação defeituosa em direito. Essa preocupação com a seletividade do sistema penal de justiça está presente em várias partes do mundo. A ONU, através de grupo de trabalho sobre detenção arbitrária, hace visita em vários países e emite manifestações sobre o problema que é enfrentado. Lá, a Universidade de Girona, em convênio com a Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, bajo a direção da doutora Helena Larrauri Pijuan, ofertam uma maestria em criminologia, tendo como um dos assuntos o sistema de justiça criminal, em que se profundiza o controle social hecho por el legislador e por el judicial.
Por questão de necessidade de limitação, o foco do presente trabalho será em direito penal brasileiro. Se pretende demonstrar que há excesso de benevolência legislativa e jurisprudencial a los acusados detentores dos altos cargos públicos e ricos, foro por prerrogativa de função, e descuido del acusado pobre, ser em las decisões judiciais em frente de interpretações mais favoráveis à classe dominante, de alto padrão aquisitivo, ser em frente de uma legislação destinada a penalizar al criminal del cuello blanco com menor rigor, penas relativamente pequenas para los crímenes contra a administração delante de sua gravidade. Siquiera es hediondo. E el pobre com altas punições. Tal disparidade ha generado uma laguna penal. Por outro lado, a uma parte del judicial, em atenção a essa anomalia, ha usado todos os médios legais para que el criminal del cuello blanco responda por seus ilícitos cometidos. Pero el judicial não pode valer-se de todos os médios para coibir a prática de crimes. El juiz precisa ponderar sobre as consequências de uma decisão cautelar e definitiva em la vida de todo e qualquer acusado. Temos erros judiciais graves em mundo, muerte de Jesus Cristo, e nossa recente história, Hermanos Naves, em que se buscava a la condena a qualquer custo. Por isso, a luta incessante de penalistas e garantistas em defender o máximo é um direito de los acusados. Em este trabalho, será analisado a seletividade do sistema acusatório impuro brasileiro e se ele está por detrás da falta de punição de los chamados criminales de cuello blanco. O Estado, ao selecionar sua clientela primária e secundária, em sua maioria pessoas carentes de recursos econômicos, dá um sinal claro de antigarantismo, pois atua legislando sempre em favor de los poderosos. Análises processais mostram que a maioria consegue a prescrição de seus crimes em frente de limitude de los actos processais e lá quantidade de recursos que dificultam a entrada em julgado. Por fim, em seu sistema acusatório impuro brasileiro, precisa ser modificado e se é saludável a presença do juiz de garantias e como diminuir ou dissipar essa seletividade. Será utilizado primordialmente o método empírico dialético. Em efeito, as questões jurídicas estão no mundo de los hechos, de nossas experiências, e seu conhecimento exige por parte do operador de direito uma constante discussão dialética. Em esse trabalho, se confrontará o hecho de que nossas prisões são destinadas quase que exclusivamente à camada social mais humilde, e o ordenamento jurídico pátrio possui inumeráveis lacunas, legando a um resultado desastroso, haciendo que o sistema penal de justiça puna de forma seletiva, criando um antigarantismo. A seletividade do sistema penal de justiça brasileiro é um tema atual e de extrema importância. Vocês em El Mundo, como foi mostrado antes, identificaram esse problema e estão analisando os defeitos em cada legislação do país soberano. Se intentará aqui demonstrar as iniquidades do sistema acusatório impuro e apontar possíveis soluções para que o sistema punitivo democrático seja realidade e não apenas uma utopia. A seletividade do sistema penal de justiça, de modo que hoje está estruturado, apresenta duas consequências negativas principais: debilitamento do direito penal e limitação de los magistrados frente à atuação em los diversos crimes considerados de cuello blanco. Aí, em el legislador pátrio, uma minoria do judicial devem assumir os erros cometidos para que a ordem de hoje, dominante e aparentemente seletiva, se basado em
um alvorecer dela manhã, podamos ter um futuro melhor, baseado em um sistema penal de justiça democrático, onde todos sejam punidos por suas ações, em la medida de sua culpabilidade proporcional à gravidade de delito, com a aplicação da sanção penal razoável, reforçando o direito penal derecho.